Eu creio que dá. Eu vou gravar aqui. O áudio do Henrique tá fechado. Já estou gravando, Natália. Beleza. Não é o meu cachorro, não é o meu. Sim, já. Tem um canil aqui do lado. Bom, vai ter que sair um pouco com esses cachorros aqui também, mas não tem problema não, gente. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Então, é uma forma resumida, mas que a gente pegou as coisas principais para compartilhar nesse momento aqui. Uhum. Sobre o plano de serviço que a gente montou. Primeiramente, a gente já está trabalhando com vários sites na agência. O Pablo também trabalhou ali, como você viu, com o Paraná Banco. E a gente foi juntando todas as experiências e conseguiu formar um plano interessante, mas também com coisas novas, que nem na agência e nem com o Paraná Banco tinham. Ok. O Pablo, ele é a gente chama de full stack. Então ele vai ser meio que quem vai estar meio que chefiando o projeto assim na questão de desenvolvimento. E eu vou estar fazendo mais a parte visual de desenvolvimento também, mas ele que conhece mais todo o escopo total do desenvolvimento. Ok. Conhece as ferramentas também. Quer deixar o áudio aí, assim consigo escutar? Beleza. Aqui tá dando um eco, a gente vai tentar melhorar aqui as coisas. Ok. Beleza, vamos lá. Vou aumentar aqui um pouco o volume. Ok. Bom, dos requisitos principais lá que a gente levantou com você, e a gente só trouxe aqui à tona, mas você já conhece, para ter informações com as novidades do movimento, os projetos, biblioteca, videoteca, informações do livro de Urântia, o que é, leitura, compra, download, como estudar. Todas as informações aí que você passou para a gente meio que colocou as palavras principais, palavras-chave. Uhum. Então, algo relacionado à administração, quem somos, projetos, em andamento, contribuição, voluntariado, estatutos. Também espaço para membros de cadastro, seja membro associado, efetivo, grupos, ou para newsletter e eventos. Ok. Também ter essa parte de promoção, participação de eventos e encontros, e a ferramenta na verdade, proporcionar ali um mail list de contato, disparo de e-mails, informações. Tudo isso daí, todos esses requisitos que a gente juntou, soma com alguns requisitos técnicos que a gente estava conversando aqui. Vou apresentar melhor durante essa apresentação. A gente levantou que seria interessante ter a questão da performance e da segurança. Então, a gente vai estar pegando algumas tecnologias novas e de ponta que é utilizado já hoje. Também focando na fluidez da experiência de usuário, de velocidade e da experiência dele mesmo. Com uma interface intuitiva, objetiva e clara, segurança de dados e que possa ter uma boa experiência no dispositivo móvel também. Ok. Então, a gente levantou ali durante esse tempo, que possa também ter escalabilidade. Ou seja, se o volume de acesso subir muito, por exemplo, antes de um encontro, antes de alguns eventos, se também tá preparado para uma performance de tráfego elevado e para upgrades posteriores. Então, tem que ter essa natureza escalar no projeto. Ok. E, por último, também uma visão futura, uma antecipação para as novas gerações,
fácil, ainda assim, tendo fácil utilização para a idade avançada, tendo visto também a maioria das pessoas que hoje leem e fazem parte da associação. A capacidade de manutenção e upgrades posteriores também faz parte de uma visão futura. E a otimização de mecanismo de busca é para que o site ele apareça nas primeiras colocações aí quando alguém procura por Urantia e etc. Ok. E seja uma referência também para outros projetos, para o Y, ou projetos similares. Então, tendo visto isso, a gente viu que o desafio desse projeto, o desafio principal, seria ter um modelo eficiente e eficaz. Então, ao mesmo tempo, ele tem a performance, mas sem perder a manutenção dele, a integração e a escalabilidade. Então, para ele ter tudo isso, proporcionar tudo isso, uma manutenção, integração, escalabilidade, às vezes afeta na performance. Então, esse é um desafio de encontrar o equilíbrio, encontrar uma solução para isso. E também que ele possibilite a integração futura com aplicativos e sites terceiros. Que, inclusive, você chegou a comentar, né, que dessa possibilidade também futura de ter algum aplicativo, algo assim. Okay. Então, a gente, juntando tudo aquilo que a gente falou, e esse seria o desafio, e a gente encontrou algumas soluções para compartilhar aqui. O modelo inicial, a gente fez um mapa mental com tudo, as características que precisaria ter inicialmente, que são aquelas que a gente comentou, você pode dar o zoom até, fala. E seria aquelas que a gente comentou no início, que vocês passaram para a gente, seriam as principais. Pode descendo com as informações de administração, o livro de Urantia. E a aglutinação, a questão dos membros. Também a ferramenta de contato. De tudo isso, a gente viu o que poderia ser o que, na verdade, necessitaria de um banco de dados e de uma integração bem forte com o banco de dados. Que seria mais na parte de cadastro de membros, cadastro de grupos e de como encontrar seus grupos, promover os eventos, os encontros. Tudo isso precisaria de um banco de dados, precisaria de uma integração. A gente teria que focar bastante em como escalar, como caso aumente assim um número muito elevado, como caso a gente tenha aplicativos, como a gente poderia utilizar esse mesmo banco de dados para esses aplicativos. Tá. E tudo isso acaba afetando muito assim a performance se a gente for fazer tudo em um projeto, em um núcleo. Na questão de segurança também, né, há regulações que têm a ver com uma proteção. Dá para ouvir, Henrique? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Ah, tá. A gente estaria cumprindo com as regulações de proteção de dados dos usuários, porque a gente estaria fazendo uma separação do que é a privacidade, proteção de coisas delicadas, separar do que é a exposição da instituição, não, da associação. Ok. E aí nos levou, então, à solução de um novo modelo, você pode tirar, que é separar em dois núcleos. Então, vamos lá. Separar num núcleo com site institucional e um núcleo da intranet. Tá. A gente pode ver que a grande diferença aqui é que o banco de dados, database, ele estaria ligado, acoplado à intranet. E o site institucional, ele só iria coletar as informações da intranet. Tá. E utilizar serviços que mantivesse a performance bem elevada do site. E ao mesmo tempo, se a gente precisasse cadastrar membros, grupos, a gente usaria a intranet para isso. Então, separando essas questões, a gente teria um site muito veloz, bem elevado, assim, e ao mesmo tempo a gente teria tudo que um banco de dados robusto, integrado, consegue oferecer. Tá.
Parece bom. Beleza. A partir dessa solução, a gente vai só aprofundar um pouco mais nesses assuntos também, Tá. só para entender. Vamos lá. Você pode tirar o zoom. O institucional e a intranet. O site institucional, ele visa divulgar a associação, suas atividades e objetivos, Uhum. o LU e conteúdos relacionados. Ok. Ele deve ser disponibilizado de forma rápida e efetiva em muito menos de 1 segundo, cada página. Então, tem que ser rápido, inclusive para leitura. E tem que ser uma experiência boa, e eu vou aprofundar isso logo. A intranet, a intranet ela visa ser uma rede privada que está na internet, porém é de uso exclusivo de membros e colaboradores internos. Deve disponibilizar, cadastrar, editar, remover membros, grupos e eventos. A segurança, a integridade de dados e a integração deles são os requisitos principais aqui. Então, são duas coisas realmente bem separadas. São duas coisas. Eu vou falar sobre o site institucional. A performance é o ponto principal. Ele possibilita a utilização fluida, mesmo em celulares com internet móvel. Então, é chato, né? A gente pegar um site que às vezes no desktop fica legal, mas no celular nada funciona bem, ou demora, ou se você está com uma internet em 3G, ele não acaba não fluindo muito bem. Então, é importante essa performance. A gente vai utilizar algumas ferramentas de CDN e Mobile First. Não sei se você já ouviu falar, mas... Não conheço. O Mobile First é o conceito onde a arquitetura e o desenvolvimento é direcionado aos dispositivos móveis e, em seguida, aos desktops. Então, tem muitos sites já assim. Na verdade, os melhores sites, eles são feitos assim. Uhum. A gente pode perceber que uma grande diferença é que quando a gente entra num site que foi desenvolvido primeiramente para desktop, a gente vai perceber que tem um monte de informação, a gente nem sabe direito para onde ir. Porque tem muito conteúdo numa janela bem grande. Enquanto aqueles que são desenvolvidos primeiramente no dispositivo móvel, parece que as informações tem menos informações assim, só que ele tem uma fluidez melhor. Geralmente vai descendo para baixo o site e vai encontrando as informações uma de cada vez. Tem uma experiência mais tranquila, mais agradável. Tá. E uma arquitetura melhor também. Bom, eu trouxe algumas estatísticas também que é importante saber que o dispositivo móvel, em 2016, ele já passou o desktop em questão de uso de internet pelos usuários. Então, tem mais gente acessando dos dispositivos móveis do que dos dispositivos aí de mesa. Por isso que eu estava preocupado com o aplicativo. É uma boa, que o aplicativo, com certeza... Agora, o aplicativo, ele pode ter recursos muito diferentes e tem muito potencial. Logo, logo a gente vai conversar disso também. Vai ser interessante a gente trocar bastante ideia também no início do projeto para trazer aqueles brainstorms para a gente fazer um descobrimento. E hoje aqui a gente vê que, em média, pelo menos nos Estados Unidos, 60% do uso da internet vem dos dispositivos móveis. Ok. E provavelmente ou vai aumentar ou vai se manter assim. Só que a gente viu que em 2018 ele deu uma caída, em 2019, né? A gente está vendo. Mesmo assim, eu acho que vale considerar que a maioria dos usuários que acessam pelos dispositivos móveis são geralmente pessoas que eles ainda não têm contato com uma empresa, com uma associação, no caso. Estão meio que descobrindo o que é isso. E então, meio que no caminho, eles dão uma pesquisa e conseguem dar uma primeira approach no que é o produto. Mas usuários regulares, pelas características do site e os objetivos dele, eu acho que os usuários regulares, eles usariam mais o desktop para entrar, para... Provavelmente, tá.
navegar, para ler, isso aí. Então, é um dado mais relativo, né? Uhum. O interessante é estar preparado para os dois. Uhum. Então, isso foi em questão do site institucional. Tá. A questão da intranet, ela tem que ser escalável, ela tem que ter essa escalabilidade de caso aumente o número de acessos ou se o projeto ele crescer, ele progredir. Uhum. Então, O interessante da intranet é que a gente, colocando os dados ali dentro, você pode disponibilizar esses dados para outros projetos. Tá. Isso seria como uma centralização de dados que podem ser compartilhados para o mundo. Tá. Aí você abre o que é chamado uma API, que é um protocolo de distribuição de dados, onde você dá uma abertura aos dados que você tem conectados Uhum. e disponibiliza para outros desenvolvedores, para outros sites utilizarem, pegar essas informações e colocar nos seus aplicativos, seja aplicativos para o celular. Esse aqui é um mecanismo estándar hoje em dia para, por exemplo, compartilhar um tipo de conteúdo, sabe? Quando você está na rua e vê um cartel de publicidade assim bem grande, que ele tem uma imagem e um texto. Bom, muitas dessas publicidades elas estão vindo de uma API e é de um site, que essa mesma publicação está num site. Tá. E por meio da API, as empresas conseguem pegar essa mesma coisa e colocar, por exemplo, numa tela gigante de publicidade na rua. É uma visualização bem interessante. E talvez aconteça, quem sabe no futuro, Quem aconteça sabe? aí no metrô, você vê uma tela gigante com Urante Association Brasil. Essa é a ideia. Vamos ver, algum dia. então, pode ser disponibilizadas as informações tanto para um website quanto para um aplicativo, que é como você comentou. Então, se a gente, no futuro, tem um aplicativo, a gente não precisa refazer a estrutura. A gente já Legal. vai ter a estrutura preparada e para disponibilizar as informações. API é isso, né? Desculpa aí, Alexandre. Outra coisa interessante é que você compartilha não só esses dados acessíveis para todo mundo, sino também você consegue compartilhar dados de um jeito privado para outras, no caso, imagina se a gente tem outras associações interessadas em compartilhar dados reciprocamente. Uhum. A gente pode usar esse mesmo fluxo de intranet e inserir uma outra associação, por exemplo. Tá. A gente estaria conectando as associações. Esse é um projeto que a gente também gostaria de... Na verdade, esse banco de dados, em algum momento, nós teríamos que compartilhar com a Associação Orantia Internacional. Eu acredito também, com certeza. Por isso eu queria falar com o Biswood a respeito disso aqui. Talvez a gente poderia usar a internet aqui do Brasil como um projeto piloto de andamento para ver realmente a funcionalidade e a importância de ter uma ferramenta assim. Okay. Eu tinha tentado escrever para ele mais para frente sobre esse ponto específico. A gente não tem certeza se ele já tem uma API, provavelmente não. Inclusive pro site do Urante Study Groups, que seria muito importante ter um API, para que vários sites, várias associações pudessem colher os dados e utilizar no seu website ou no seu aplicativo. Tá. Então, se não tiver um API, a gente tem que... Aí é mais difícil de obter os dados. Uhum. Então, por isso que seria interessante a gente conversar e já ter uma intranet, pelo menos, para a associação. Ok. E esses são os fundamentos, né, do porquê ter a intranet, né? O modelo ele oferece os fundamentos para projetos em potencial. Uhum. Por exemplo, um site da intranet para membros leitores. Uhum. Teria o site institucional, que teria todas as informações, conteúdos, divulgação do que é a associação, mas a gente poderia também ter um site de intranet para todos aqueles que são membros e que querem postar algo, querem colocar algum estudo, querem conversar ou querem ter uma plataforma, Uhum. como, por exemplo, uma rede social para grupos de estudos.
Tá. Se a gente tem uma intranet, isso é possível. Ou uma plataforma para intercâmbios e idiomas. E fórum com ciclo de palestras, integração com Murante Study Groups. Tudo isso daí seria mais ou menos as bases para que pudesse ter no futuro isso. Todos esses projetos, eles encontrarão uma plataforma capaz de corresponder com as demandas futuras que tanto a associação, a fundação e nós, assim como nós, temos interesse de realizar. Então, o interessante é isso, é a gente fazer o básico para que possa crescer bem. Uhum. É claro que, naturalmente, um projeto assim levaria muito trabalho, tempo, custo, mas o fato que esses projetos ainda não estão nos requisitos atuais, né, da associação não descarta o potencial latente deles. Certo. E por isso nós anteciparemos o desenvolvimento visando inicialmente somente as bases dessa estrutura. Em outras palavras, a intranet vai ser só o esqueleto. A gente só vai fazer o esqueleto dela. Quem vai ter um corpo vai ser o institucional. Tá. Um dia a gente pode ter um corpo da intranet. Mas nesse momento a gente só vai fazer o esqueleto para já dar para dar essa possibilidade no futuro. Entendo. Beleza. Vou conversar depois disso a gente vai conversar um pouco sobre as fases do que seria um projeto assim. É interessante que a gente, né, já estava trabalhando em desenvolver algumas plataformas para estudar o livro, para fazer grupos de estudo. Alguns projetos em paralelo, assim, durante esse ano. A gente não conseguiu dar muita vazão em tudo que a gente queria, porque teve muito trabalho, né? A gente não teve tempo. E muitas dessas coisas que a gente gostaria de fazer, então acabou meio que se aglutinando com esses interesses da associação também. E por isso ajuda muito nas questões de criatividade, porque a gente quer fazer, das potencialidades que dá para colocar num projeto assim. Meio que tudo foi se ajuntando e colaborando para ter essas ideias e chegar nessas conclusões. Bom, as frases do projeto. Inicialmente, a gente vai ter um período que a gente chama de discovery. A gente vai fazer entrevistas com a associação e com setores específicos, com pessoas específicas, com membros, ou com leitores, com a administração. É um período de coleta de informações. Tá. A gente soma também aos 5 pontos principais citados antes. Nisso a gente vai tirar o que a gente chama de keywords, que são as palavras-chave, são palavras gatilhos para os mecanismos de busca do Google, para que não só para os mecanismos de busca, mas para também que sejam as palavras gatilho para as pessoas. Por exemplo, um leitor, ele geralmente chega ao livro Jurante por algumas palavras-chave. Por exemplo, eu cheguei pela palavra Melquisedeque, mas muitas pessoas podem chegar por universo, super-universo. Então, ter essas palavras no site é importante a gente saber quais são as palavras-chave e também montar perfis do público-alvo, perfis do que a associação representa. Então, por causa das cisões que já teve no movimento, muita gente acaba enxergando instituições assim de uma forma meio com uma certa ressalva, instituições. Então, é interessante a gente usar as palavras certas e conseguir passar um perfil da associação que tire esse preconceito e que a pessoa possa se sentir bem confortável. Todo esse é um estudo de inteligência mesmo. Tá. E a partir disso a gente faz um estudo também desse sistema, esses mecanismos de busca, estatísticas, um estudo aprofundado de sites semelhantes, sites religiosos, ONGs, filosóficos, para também ter boas referências de sistemas de cadastro, o que seria uma boa experiência do usuário, uma fluidez, conteúdo.
e uma boa interface. Então, todos esses estudos, é um estudo de descobrimento, é um estudo de inteligência. A gente, quando coletar todas as informações, a gente faz uma avaliação, um brainstorm, e aí a gente inova, trazendo tudo com todos esses dados complexos, a gente reúne e produz algo que seria a definição do produto, que é a parte de definition. Então, essa é a primeira fase do projeto, é uma fase mais intelectual. Tá. Com a definição do produto e a validação do que a gente descobriu, junto com o pessoal da UAB, com a administração, com você, presidente, a gente passa o que é a definição, o que seria todos esses conteúdos, e aí, a partir de uma validação, a gente passa para a fase de estruturação e redação. A gente vai fazer um mapa, um rascunho do site, e a partir daqueles keywords, e a partir dos perfis de público-alvo, perfil do que é a associação, a gente vai trabalhar a redação. Que é todo o texto que vai ter em cada página. Né? Com esses rascunhos definidos, tanto o rascunho, que é a estrutura do site, quanto a redação vão precisar de validação. Vão precisar de uma aprovação do pessoal da UAB para que a gente possa dar o prosseguimento na próxima fase, que é o design e protótipo, que é aí que a gente vai começar na criação de arte. Também vão precisar de aprovações, alterações. E aqui é importante um prazo, né? Vai ter tanto um prazo para a gente apresentar o design. O design é realmente ver a página, como a página tem que ser. Então, ali tem um prazo nosso para entregar essas páginas e um prazo do cliente para dar aprovação e um feedback e alterações. Ok. Também vai ter um prazo de alteração, das alterações. Então, quanto mais rápido fazer os feedbacks e pedir as alterações, mais rápido completa. Mais rápido completa. Mais rápido a gente passa para a fase de desenvolvimento, onde a gente vai dar releases específicos. Nesse release também a gente vai ter feedback, aprovações limitadas. Nesse período as aprovações vão ser restritas, porque a maioria do design já vai estar feito, não vai dar para, por exemplo, reestruturar o site. Que são aprovações bem específicas. Aprovações bem específicas. Até o release final, e aí é mais um trabalho de que a gente chama de analytics, que é melhorar a otimização, né? Otimizar os mecanismos de busca dele, tags, hot zones, que é, por exemplo, onde o pessoal tem clicado mais. Qual que é o botão que o pessoal mais clica? Por onde o pessoal chega no site? E quais as partes que ele ficam mais? Para pegar essas informações, o site precisa ser preparado para começar a coletar esse tipo de informações que depois vão ser muito importantes quando são apresentados como dados estadísticos para tomar decisões e para ter uma noção do rendimento, do que está acontecendo ali dentro. Ok. Então, para poder coletar essas informações, o site precisa de um pequeno período de preparação, que você deixa ele preparado para começar a fazer a colheita. É um momento de inclusão de scripts ali. A gente vai estar colocando vários scripts para conseguir coletar esses dados. Então, às vezes a gente pergunta, né? Quem são essas pessoas que estão assistindo os vídeos do ciclo de palestras? Que tem, nossa, um milhão de pessoas lá, 1 milhão de views. E, às vezes, se tiver simplesmente um link para o site e a pessoa entrar, a gente consegue colher os dados de quantos vieram ali do ciclo de palestras, quantos vieram de outras fontes. Então, esses scripts conseguem coletar essas informações e aí a gente consegue trabalhar essas informações e tomar decisões no futuro. Legal. Beleza. Aí a gente tem um cronograma, você pode até dar um zoom aí, Pablo. Isso. Na verdade, são essas fases que a gente comentou, de Discovery e Definition, você pode até um pouco mais. Que o principal, o início do projeto seria em 13 de janeiro, quando a gente consegue dar... O startup, hein? O startup. E aí, nessa questão, a gente chegando num acordo com esse plano, e a associação realmente
efetivando o que a gente tem como plano de serviço, aí a gente estaria dedicado 100%. Talvez não nos primeiros, em janeiro ainda não totalmente, mas a partir de fevereiro, pelo menos o Pablo, a partir de fevereiro vai estar 100%, eu provavelmente 100% a partir de 13, 15 de janeiro. Tá. E é Porque claro. a gente ainda vai, pelo menos no meu caso, eu vou ter que estar me desvinculando do meu trabalho atual de um jeito mais gradual com eles, porque tampouco eu consigo deixar eles na mão. Eles dependem muito do que eu fiz durante esse tempo e eu preciso preparar uma pessoa, estar do lado dele e isso vai demorar um tempo, né? Uhum. Eu acredito que durante o mês de janeiro a minha intervenção, envolvimento no projeto vai ser parcial. Durante o mês de janeiro seria. Aí depois de fevereiro, aí começaria. Sim. Enquanto os projetos que eu tenho já estão terminando lá, então está numa fase perfeita para começar um novo projeto. Ok. A gente, inclusive, já deixou no radar para eles. Isso. Então, tem o Discovery, Definition, que vai ser no mês de janeiro a fevereiro ali, vai ser mais ou menos um mês. A gente vai partir para a estruturação, como a gente falou ali, redação. Os dois vão começar juntos. A redação, ela vai até quando a gente começar o desenvolvimento. Então, a gente pode estar mudando os textos durante todo esse período. Tá. O design vai começar em março e termina em maio. Então, são praticamente 2 meses que a gente vai estar no design. Todo esse período, a gente vai estar precisando do envolvimento com a administração, do envolvimento para validação. Então, esses cores mais claros de cada uma das linhas representa o período de validação com o cliente. Certo. Aí, por exemplo, na redação de conteúdo, logicamente, como eles são textos, o período de avaliação e de aprovação é bem mais estendido, porque é só trocar textos, né? Aí a gente não tem muito problema, a gente tem uma flexibilidade para fazer essas alterações. Então, esse período está bem mais estendido que os demais. Ok. Aí, na parte de design, praticamente a metade do período dele vai ser só com a gente, só apresentando uma primeira estrutura, uma primeira entrega visual para o cliente. Aí, após a metade, aí fica um processo de envolvimento do cliente com a aprovação e com a construção dessa questão visual e da experiência do usuário, navegação. Ok. E aí vai ter ali para 7 de maio, a gente viu a data final de ter todas as páginas já aprovadas. Então, se a associação conseguir aprovar até essa data, aí a gente vai dar seguimento só ao desenvolvimento. A gente vai estar totalmente dedicado ao desenvolvimento e vai ser um período mais ou menos de 2 meses. Ok. Terminando em 7 de julho. E aí tem aquela parte de colocar os scripts no final também. Uhum. Cumprido esse negócio, né? Poxa vida. O início seria de 13 de janeiro, a entrega seria 15 de julho, que daria para fazer todos esses processos, passar por todas essas fases. A gente também imagina que a parte de redação e certas questões de qualidade, de design, de experiência do usuário, a gente estaria usando a consultoria, né, pegando outras pessoas também para fazer. Uhum. E em outras partes também, sempre consultando algumas pessoas da área. Sobretudo na parte de redação. Aí, se você está vendo a linha, vai meio que paralela com as outras atividades, com as outras fases. Uma fase de construção e design. A gente está considerando ter uma pessoa, uma pessoa seria no caso. A gente tem essa ideia inicial, que esteja dedicada para fazer todo esse tipo de que tem a ver com textos, com redação de conteúdos, com chamadas para
como que é? Chamadas call to actions. Call to action. Chamadas para Ação. Para ação, para ações e tem a ver com redação, né? Ok. E, bom, então é isso. A data inicial seria 13 de janeiro, a data de entrega seria 15 de julho. Mas, além disso, teria um período ali, mais ou menos, depois de 15 de julho, teria uns 15 dias de monitoramento bem específico. E depois 3 meses de acompanhamento, fazendo envio de e-mails, fazendo envio de informações para eventos. E esses 3 meses eles vão culminar ali no encontro. Então, a gente pode realmente fazer campanhas para chamar pessoas para o encontro, utilizando o site, utilizando os e-mails. Então, vão ser períodos de 3 meses que nós vamos estar acompanhando. Se tiver uma pessoa depois para fazer a manutenção, para fazer o envio de e-mails, a gente vai estar ensinando durante esse período, ao mesmo tempo que a gente vai estar fazendo. E então tem também, depois dessa entrega, a gente vai estar acompanhando por alguns meses, de uma forma bem próxima. Tá, entendo. E, no geral, é isso. Tem alguma questão por enquanto? Não, por enquanto eu tô achando muito legal isso, mas tô achando comprido esse troço aí, né? Mas imagino que realmente não dá para fazer isso num tempo mais curto. Tudo bem. Logicamente, isso aqui é um marco referencial. Eu acho que a gente não vai passar desse tempo, com certeza. Uhum. Mas a probabilidade seja que isso seja ainda menor, esses prazos. Uhum. Sobretudo com o empolgamento que a gente tem para fazer as coisas, sabe? A gente está com um empolgamento que acabar já tudo. Mas... Pois é, essa que era a minha ideia, acabar já tudo, mas... Não, com certeza a gente vai... Eu posso garantir que vamos estar bem antes desse prazo com as coisas feitas. Mas é importante ter esse margem oficialmente colocado para poder trabalhar com tranquilidade, sabe? Uhum. Sim. Tá bom. E aí também, se for necessário diminuir o prazo, a gente poderia também ver a possibilidade de escalar mais algumas pessoas. Também. Escalar algumas pessoas para fazer ao mesmo tempo as coisas. Nós não temos assim uma urgência, é mais uma ansiedade de ver a coisa terminada. Não tem importância se demora um pouco mais, mas... mas eu acho importante a gente considerar o objetivo do encontro do ano seguinte. Também acho. Se a gente aponta o encontro, a gente coloca os prazos de um jeito que todo consiga para conseguir utilizar o site, utilizar o produto feito para apontar nessa data específica. E aí você consegue fazer campanha, consegue ter leitura desses dados, ver quanta gente está indo no encontro por causa do site, fazer um uso da ferramenta a tempo, sincronizada com essa data do encontro. Ok. Acho aí que isso aí é a premissa, para mim, mais objetiva em questão de prazos. Em questão de resultados, né? Ali a gente pode também calcular o tanto de pessoas que estão entrando, tanto pessoas que estão fazendo cadastro, tanto pessoas que estão se inscrevendo para os encontros. Esse vai ser o grande teste do aplicativo, né? O encontro. Legal. E, bom, é isso. Bom, e aí, o que vocês estimam que pode ser um investimento disso aí? Vamos lá. Então, numa conversa que a gente teve e fazendo uma análise, a gente levantou um valor considerando o tempo, considerando as ferramentas e também o valor de que e o esforço, né, que vai ser necessário, o trabalho que vai ser necessário. O valor dessas ferramentas que tem no mercado também. Mas essa aqui é uma das partes mais difíceis aí, Henrique, de fazer. Imagino que sim. Há minutos antes de começar a conferência, a gente estava discutindo ainda. Sim. Eu faço ideia. Então, a gente vai passar o preço realmente do que é um projeto assim. Tá bom. E o investimento
Na Uhum. parte de design, redação, consultoria, a gente deixaria meio que a parte 18 mil Uhum. para essas questões. E toda a Uhum. questão de construção, de design também, de QA, a gente estimou em 78. Isso nesse período, Uhum. e totalizando em 96 mil, que seria um preço de um projeto desse nível, utilizando essas ferramentas atualmente no mercado. Tá bom. E, bom, esse é o valor que a gente tem agora. Uhum. A gente não sabe o quanto, né, que a UAB, né, tá pensando em investir em algo assim. A gente vê um potencial enorme em ter uma estrutura desse tipo. Uhum. E ah, também tem um fator de que é um relacionamento muito interessante de ter. É um relacionamento de que a gente consegue ver também ter projetos futuros para isso. Por isso é claro que esse valor aqui a gente tem como negociar ele muito bem. Uhum. E é muito interessante para a gente ter algo assim, não só no âmbito profissional, mas no Claro. âmbito assim de interesse pessoal mesmo, de realizar. A gente acredita que está falando apenas alguns momentos, mas André, de que esse projeto aqui ele não está sendo feito para uma pessoa, no caso você, ou para um grupo de pessoas, Não, claro. nem para a Associação de Brasil. Esse é um projeto que está sendo feito meio que para a gente do mundo, né? Para o Brasil, sei lá. A gente visualiza mais, eu tentei visualizar mais desse jeito. Esse aqui não é um típico relacionamento que a gente faz na empresa, por exemplo, que recentemente fizemos com um banco, por exemplo. Uhum. Logicamente, os valores aí são outra coisa, o relacionamento é outro também, Uhum. então a motivação para fazer é outra. Então, Certo. nesse projeto, a gente precisa entender a diferença fundamental, né? Que isso vai fazer muito, muito melhor para o mundo que um banco consiga fazer, por exemplo. É, a gente, Eu não sei se nós conseguimos motivar outras associações do resto do mundo para se envolver nisso. Em princípio, nós temos que pensar em associação no Brasil. A Associação Urântia Internacional acabou de desenvolver um site novo deles lá, que eu nem sei como é que funciona. Eles têm a pretensão de que todo mundo do mundo todo use esse site deles. Qual site que é? É o da Associação Urântia Internacional. eu entrei no site, ele realmente foi feito um grande investimento no site, Uhum. a gente viu. Tá interessante. Mas eu realmente não entendo nada disso. Eu sei que eles acabaram de... Faz pouco tempo que eles terminaram o site deles. Tem alguns módulos que eles ainda estão trabalhando. Então, eu não... neste momento, eu não consigo ver a Associação Urântia Internacional usando esse nosso modelo aqui. Então, Mas, mas pode porque, ser que, pode ser que no futuro, sim, mas não sei agora. olha, a gente tem muita confiança no que a gente faz aqui. Eu sei que sim. Eu não tenho dúvida disso. Eu já vi também o site deles ali. Uhum. Está bonito, mas eu vejo que a gente consegue fazer melhor ainda. Certo. Aí depois, se você está interessado em ver alguns dos portfólios que a gente tem, os trabalhos que fizemos, principalmente talvez do banco, que seria como um projeto do mesmo porte, talvez conseguiria ter uma pequena ideia disso, né? Mas nesse sentido, eu sou muito otimista. Eu acho que dá para fazer muito, muito mais ainda. É, Tá. inclusive com essa questão do API, Uhum. da intranet, Isso, é possível que eles isso aí, mantenham o site deles, mas que eles utilizem isso. os recursos
que uma intranet tem. A API é um diferencial, Henrique. Certo. A API é um diferencial mesmo, porque aí você disponibiliza para o mundo os dados. Entendo. O site deles ainda não tem essa característica. Pelo menos durante as study groups, você mandou e-mail, né, Pablo? Eu mandei sim. Eles não responderam. A gente perguntou por API, porque se a gente quer coletar os dados durante durante study groups, para colocar no nosso site. E se tivesse uma API, seria muito fácil, sabe? E agora, se não tiver, a gente vai ter que trabalhar mais. Então, eu não sei se eles têm isso. Mas se a gente tiver já, eles conseguem utilizar também. Então, isso que é interessante, sabe? Uhum. Se a gente puder fazer com que eles utilizem e que a gente tenha essa interação, vai ser ótimo. Eu acho que seria uma coisa desejável e produtiva, mas, honestamente falando, eu não sei qual é a disposição deles de participar desse projeto e menos ainda de usar o projeto. Eu imagino que em algum momento talvez isso chame a atenção e até desperte o interesse deles. Eu não consigo ver eles agora motivados a participar do projeto com a gente. Imagino. Então nós vamos ter que pensar numa coisa que nós vamos desenvolver por nossa conta aqui, até pensando grande da maneira como a gente está pensando, mas não ter como expectativa, mas como uma perspectiva mais. Né? Exatamente. Então, num primeiro momento, eu acho que nós estaríamos falando por nós mesmos. Honestamente falando, também não consigo ver outras associações de outros países, como, por exemplo, os latino-americanos, se envolvendo num primeiro momento nesse projeto aqui. Primeiro porque a maioria dos países latino-americanos não tem associação. Você tem mais 2 ou 3 países que têm uma associação aí. E a maior parte desses países estão usando uma página dentro do site da Associação Urantia Internacional. E estão felizes com isso, não têm grandes aspirações, ou seja, eles enxergam isso de uma outra maneira, não da maneira como nós estamos vendo aqui. Então, provavelmente, à medida que a gente avançar nisso daqui e tiver a coisa funcionando, eu acho que a gente vai conseguir atrair outros interessados. Mas, honestamente falando, eu não vejo nenhum desses interessados participando do investimento. Eu acho que isso vai ser um investimento do Brasil. Talvez numa conversa com o pessoal da Associação Urantia Internacional, talvez da Fundação Urantia, a gente consiga alguma coisa deles, mas tem que estar muito, muito bem explicado. Não consigo enxergar uma maneira, nesse momento aqui, de atrair eles para participar disso, justamente porque eles acabaram de fazer um investimento grande nesse site deles. E a Fundação Urantia não participa desse tipo de projeto, pelo menos até onde eu sei, né? Então, eu, assim, embora tenha a vontade, o desejo de ver esse pessoal todo envolvido no projeto, e talvez isso num futuro aconteça, eu não vejo eles participando com a gente disso daqui. Vamos ver, o tempo, só o tempo. Só eu sei. positivo também. É aquela história, depois que o negócio está pronto, todo mundo, agora, puxa vida, vamos lá, né? Eu quero participar da brincadeira, tal. Mas vai ser isso, né? Por isso que fazendo só a base da estrutura, o esqueleto, e vendo que tem um potencial, aí talvez no futuro a gente vê o que acontece.
Se a gente Imagina ter uma intranet de todas as associações do mundo aí, no futuro. Porque eu acho que ter uma intranet seria interessante até em questão de idiomas, intercâmbios. Eu acho que, na verdade, a gente sabe que a associação ela tem muito interesse nisso. E uma comunidade só para membros, que a gente possa ter um contato, como se fosse uma rede social. E sem publicidades. Sem publicidades. Seria interessante. Mas, assim, realmente, são ideias, é um brainstorming. Eu acho que é uma aspiração, né? E acho que vale a pena a gente pensar nisso, é claro. Mas eu prefiro botar o pé no chão aqui e saber que nós é que vamos ter que pensar na melhor maneira de conduzir isso daí e fazer a coisa acontecer, né? Até porque, se a gente expandir isso a nível internacional, eu acho que esse cronograma que nós estamos fazendo aí é pequeno. Tem muita coisa, muita regulamentação, muitos requisitos que talvez demandassem muita gente participando desse projeto. E quanto mais gente, mais demorado o negócio. Mas isso faz parte, Henrique, hein? Eu gostaria de conhecer outros desenvolvedores que sejam leitores do livro Brant, por exemplo. Com certeza, eu gostaria de me associar com eles e ter projetos juntos. Eu tenho certeza que sim. Hoje, a nível mundial, eu não conheço nenhum país que esteja fazendo alguma coisa assim. Eu sei que o pessoal da Associação Brant Internacional tem essa preocupação, eles têm um banco de dados. Eu não sei como é que funciona o banco de dados deles, não tenho a menor ideia. Eu sei que o acesso é restrito e o uso das informações lá é muito controlado. Não sei qual é o nível de segurança que tem nesse uso dessas informações, mas eu sei que tem um acesso bastante restrito e a distribuição das informações do banco de dados é extremamente controlada. Uhum. Isso por conta da própria legislação americana que demanda uma proteção das informações individuais, né? Isso. E que talvez seja uma preocupação que a gente tenha que ter aqui também. Mas, então não sei. Então, se a gente fosse... eu vejo dificuldade de trazer eles para dentro do projeto. É claro que eu vou conversar com eles, vou explicar o que nós estamos fazendo. E aí, talvez, se eles abrirem uma janela, tentar fazer uma reunião com eles. Mas não é uma coisa realmente simples, porque em vista do projeto que eles estão terminando agora, né? Eu tive uma reunião com eles, não faz um mês ainda, para discutir todo o projeto do que eles fizeram, tal, para entender como é que funcionam algumas coisas, tudo. E, claro, eu não sou um técnico, eu não conheço tudo isso, mas eu sei que é um projeto muito grande. Eles ficaram algum tempo trabalhando nisso, né? Então, tem aquele negócio do ego, tem aquele negócio da autoria, os direitos autorais, tudo aquele negócio. Enfim, mas eu vou sim discutir esse assunto com o pessoal. E, como vocês sabem, eu estou saindo, né, da diretoria da UAB, né? Termina agora em fevereiro. Isso não impede que eu continue no projeto, mas talvez eu me envolva um pouquinho mais na Associação Brant Internacional. Aí, talvez aí tenha outras possibilidades. Mas, por enquanto, vamos botar o pé no chão e trabalhar isso como um projeto nosso aqui. Se a gente conseguir expandir, ótimo. Eu tenho certeza que a longo prazo pode sim trazer bons resultados. Mas vou botar o pé no chão e pensar que isso é um investimento nosso.
E aí tá, nós temos uma ideia inicial da largada desse cronograma e desse investimento que vocês colocaram. E que, se você quer dar uma estudada, tranquilo, aí a gente continua, faz um follow-up num outro momento. Não, eu agora tenho que fazer, lógico, eu tenho que envolver a próxima diretoria, né? Alguns doadores que trabalham com a gente nos projetos que a gente faz, para discutir com eles, para ver o que a gente pode fazer e mostrar para eles o que a gente está discutindo aqui. Bom, e aí vamos voltar a conversar, né? Eu espero fazer isso rapidinho. Ver se eu consigo fazer uma reunião aí ao longo da próxima semana com o pessoal. E aí depois voltamos a conversar. Perfeito. Eu vou primeiramente fazer uma reunião com o pessoal sem a participação de vocês. Vou mostrar essa gravação que nós fizemos aqui. Uhum. E aí depois, dependendo de como que o pessoal vai receber toda a ideia, eu já tinha antecipado alguma coisa para eles. Mas dependendo de como eles receberem, então aí fazemos uma segunda reunião com a participação de vocês. Se tiverem algumas dúvidas, perguntas. Claro, claro. E claro, e aí vamos tocar, vamos falar. Tá bom? Beleza, a gente vai preparando também com mais detalhes a apresentação, então também um PDF para a gente possa entregar também, caso vocês queiram ver. E então até essa próxima reunião a gente também vai dando sequência nisso. Tá legal. Mas eu gostei bastante do que vocês mostraram, acho que ficou muito didático, muito elucidativo. Dá para ver que é um projeto de gente grande, né? Então vamos lá, vamos pensar grande, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Boa. Sim. Isso aí. Beleza. Tá bom. Muito obrigado para vocês. E a gente vai voltar. Eu vou mandar uma cópia do link para vocês da gravação. Perfeito. Tá bom. E aí estamos combinados. Bom domingo para vocês. Um abraço. Igualmente para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.